Olá, gente! Boa noite todo mundo. Cadê todo mundo? Manda um oi aí pra eu ver. Olha que coincidência, Simone! Eu cantando a música da Simone Mendes e a primeira a entrar é a Simone. É sinal que essa live vai bombar. Manda um oi aí pra eu ver. Boa noite, amadas. Boa noite. Como estão vocês? E aí, boa noite. Um feriado de sol. Ai, tô mega animada hoje. Boa noite. Boa noite, gente. Olha o Vitor. O Vitor tá batendo cartão aí com a gente. E o Vitor até mandando uma carinha sorridente com os coraçõezinhos. Boa noite, minha linda. Vamos que vamos. Gente, eu tô tão animada. Eu passei o dia com a minha mãe. Hoje eu fui a cuidadora da minha mãe. E sim, eu fiz comida, eu fiz bolo. Ela só não quis tomar banho comigo, porque disse ela que já tinha tomado banho, né? Ai, 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 ai. Boa noite, gente. Boa noite. Linda é você, Fran. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, meu bem. E aí, Marta, como você tá? Ó, o Vitor agora bateu palma, colocou coraçãozinho. E eu não entendo nada de carinha. Vitor tem que traduzir para mim. Meninas maravilhosas, o Vitor tá aqui com a gente. Você é a luz que ilumina a nossa noite. Ai, Vitor, que exagero, Vitor. Olha, eu tô animada, mas não é pra tanto, viu, Vitor? Tô animada, muito boa noite para todo mundo. Eu passei um dia ótimo com a minha mãe. Sim, ela tem dor, ela tá com... Olha, muitas dificuldades, mas eu fiz um frango no molho que estava muito totoso, estava muito gostoso. Fiz arroz. Boa noite, Isabel. Fiz arroz, fiz salada. Olha só. A dona aqui gosta de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, gente. Boa noite. Tem muita gente nova chegando aqui no nosso Insta e eu acho que é muito importante eu estar sempre me apresentando, porque ninguém é obrigado a me conhecer assim logo de cara, né? Meu nome é Karina Gomes. Eu ensino mulheres a cuidar de idosos, né? Eu ensino mulheres a cuidar de idosos e cuidando de idosos, transformando esse cuidar em uma profissão e transformando esse cuidar em profissão, eu ensino qual o caminho, Ângela, de faturar R$ 4.000 todos os meses. Eu tenho feito lives constantes. Essa é a segunda semana de lives constantes. Eu estou preparando vocês para quê? Para o curso básico Cuidadoras de Idosos. Esse curso, ele vai acontecer no dia 11, 13 e 15 agora de setembro. E nesse curso eu vou ensinar para você qual o caminho para a melhor jornada. Qual o segredo de uma cuidadora de sucesso? Qual é o segredo? Qual foi o meu segredo? Por onde eu andei? E eu preciso compartilhar com vocês, porque eu acredito que vocês, como eu, têm conta para pagar. Algumas de vocês têm filhos. Então, eu imagino a rotina de vocês.
Então, esse é o meu objetivo de estar aqui todas as noites. Ai, muito obrigada, viu, Fran? Você tá aqui, você tá aprendendo. Eu acho importante demais você tirar suas dúvidas. A minha amada amiga Zélia, a Zélia também tá aqui. A Zélia é a minha modelista, é a minha amiga pessoal, que eu amo demais. E estamos juntas, Zélia. Vamos comer esse fim de semana, Zélia. Karina, adoro estar aqui aprendendo com você. E assim, ó, Fran, nós trocamos figurinhas, aprendemos juntas, Fran. Porque quando vocês me relatam uma dificuldade que vocês têm, eu vou estudar para ajudar vocês. E quando eu vou estudar o assunto para ajudar vocês, trocamos figurinhas de conhecimento e nos ajudamos, tá certo assim? Boa noite. Muito bom. Trabalho como cuidadora há 6 anos. Olha só. E quem tiver... a Zélia colocou até carinha para mim. Oi, Zélia, amada. Olha só. E quem tiver aqui e no final ou no meio do caminho quiser entrar ao vivo para contar o seu relato, contar qual o seu faturamento, qual a sua dificuldade, manda o assunto que conversamos. Karina, a timidez me atrapalha. Como assim, Denise? A timidez te atrapalha. Você não pode deixar isso acontecer. Cuido de pacientes há 6 anos com demência. Olha só. Frontotemporal e Alzheimer no estado intermediário para grave. Você deve ter um baita conhecimento, Vitor. Vitor, com todo esse seu conhecimento, você consegue monetizar? Você consegue cobrar num valor que seja dentro da sua realidade? Conta para nós, Vitor, porque o que acontece aqui no nosso Insta, Vitor, que a gente percebe? Nós percebemos que Vitor, que as meninas, as cuidadoras, elas têm muito conhecimento. Isso é claro. Mas elas não conseguem, Vitor, transparecer esse conhecimento para as famílias. E por conta disso, elas não conseguem um faturamento que seja condizente com uma profissão. Então, quem quiser entrar na live, contar o quanto ganha, contar o motivo da timidez, coloca aqui para mim, eu quero, que daí nós chamamos para participar ao vivo. Denise, não deixe a timidez te atrapalhar. Você já estudou. A profissão cuidadora de idosos já é para você, Dê. Não deixe a timidez te atrapalhar, tá bom? Não deixe isso acontecer. Muito obrigado por estar me ajudando. A minha perfil começou a seguir você. Karina, eu tô aprendendo muito com você, gostando muito de estar com vocês. Eu tenho especialização em demência e Alzheimer de 2 anos, tá, Vitor? A gente quer entender como que você faz para monetizar o seu faturamento. Eu já contei aqui a minha história, né? Quem quiser também contar a sua história, tá bom? E ó, o Vitor aqui, o Vitor quer entrar. Ai, que bom, Vitor.
Então, o Vitor falou para mim, me chama. Então, nós vamos conversar com o Vitor. Qual o objetivo da gente conversar com o Vitor? Qual o objetivo da gente conversar com o Vitor? O objetivo é passar para vocês exatamente, dividir, compartilhar, porque é isso que acontece na nossa comunidade. A gente divide conhecimento, né? Esse é o nosso objetivo. E hoje, cada noite que nós estamos chegando até aqui, nós estamos dividindo conhecimento com vocês. E nós percebemos, amada, que vocês têm vários campos para atuar como cuidadoras de idosos. Vamos lá, vamos colocar o nosso conhecimento, sabe, na mesa. Eu sei que no começo tem uma determinada timidez, né? Eu sei que acontece. Karina, já trabalhei, ganhava salário mínimo, tal. Então, como deixar de ganhar um salário mínimo para você ganhar aquilo que realmente faz diferença na sua vida? Como deixar o salário mínimo, que eu acho que não é algo ruim. Eu acho que nós precisamos começar, mas começar como? Começar de que forma? Qual o objetivo de começar, né? Você precisa colocar o seu conhecimento no mundo. Como? Montando um bom currículo, tendo cartões de visita, se divulgando. Vocês não podem deixar a timidez atrapalhar vocês. E falando para vocês em relação a conteúdo, eu sempre falo para vocês, eu ensino mulheres a faturar R$4.000 todos os meses. E aí você chega para mim e fala, acabei de me formar, acabei de pegar meu certificado, então eu quero que você entenda que até teve um comentário lindo de uma cuidadora. Puxa vida, você não está nos enganando. E é justamente isso. Eu não tô aqui para enganar vocês. Eu estou ganhando um salário mínimo. Eu jamais vou falar para você, abandone o que você está ganhando de salário mínimo. O que eu vou falar para você é o seguinte: venha se aperfeiçoar. Venha buscar o cliente que realmente pode alcançar o faturamento que você deseja, não mudar completamente, sabe? Abandonar aquele salário que você está ganhando, né? Para ficar na mão e de repente ficar sem nada. Nós precisamos fazer as coisas com calma. Entende? Você precisa entender como colocar o seu currículo no mundo, tá? Como se posicionar diante de um familiar, né? Eu sempre passo para vocês que o familiar, ele importa sim. E ele importa demais. Por isso que eu ensino para vocês que vocês não cuidam só do familiar, do idoso. Vocês cuidam da família como um todo. Sim, vocês precisam prestar atenção na família. Porque é a família é o seu verdadeiro cliente. Um paciente com Alzheimer, Parkinson, ele não é capaz de te contratar. Ele não é capaz de ver conhecimento em você.
E muitas vezes o idoso, ele não precisa da cuidadora. Ele pensa isso, eu não preciso da cuidadora. Eu vivi isso na realidade hoje. A minha mãe, não, eu não quero ninguém, eu não preciso de ninguém para me ajudar. E é esse conteúdo que eu quero que você entenda hoje. Eu quero que você vá para a cama pensando nisso hoje. Que você não vá para a novela das 9, tá? Não vá para a novela das 9, que você vá para a novela da tua vida. Vá para a cama pensando nisso hoje. O que você pode agregar na vida de um filho que tem um pai com necessidade? Vamos pensar, olha que legal, que bacana que eu estou vivendo esse momento, esse período. Então eu posso passar para você com autoridade. Eu tenho autoridade para falar isso. Como vocês perceberam no começo da live, eu falei para vocês que eu passei o dia com a minha mãe. Minha mãe não mora em São Paulo, ela mora numa cidade aqui perto, mas eu fui até lá. E ela precisa de uma cuidadora com ela. Tô dando exemplo para vocês. Eu quero que vocês entendam, que vocês pensem nesse assunto. O quanto que você tem que preocupar com a família, com o filho, com a filha. A minha mãe, ela fala claramente: eu não quero cuidadora. Os meus clientes, os meus idosos, eles falam para os filhos: eu não quero cuidadora. Quando vai introduzir a cuidadora para cuidar do idoso, nós introduzimos aos poucos, porque o idoso não quer a cuidadora, ele rejeita. A minha mãe não consegue ir da cama para o banheiro, porque ela sente dor. E mesmo assim ela falou que ela não quer ir ao banheiro. Presta atenção. Presta atenção como o teu papel, cuidadora, cuidador, é fundamental. Quando você pensa na família, você consegue agregar valor. E aí eu falei: mãe, nós vamos contratar uma cuidadora para ficar com você, porque você precisa de algumas coisas. Eu não estou aqui o tempo todo para cuidar de você. E aí, quando a cuidadora, ela tem esse tipo de preocupação, agradar o cliente, agradar a Karina, agradar a filha, se torna uma cuidadora mega capacitada, e uma cuidadora que nós vamos pagar como? Feliz da vida. Você não vai pagar um salário mínimo que faz a diferença. Olha só, ela faz diferença na vida do idoso e na vida da família. Por quê? E assim, ó, amada, e aí eu quero que você preste atenção, porque a gente separa o assunto. Não estamos falando de serviço doméstico. Cuidadora, hashtag não empregada. Hashtag cuidadora não empregada. Então, quando a cuidadora, ela vai lá, ela cuida da paciente, O que acontece quando ela cuida da paciente? Ela cuida da medicação no horário, ela cuida do banho no horário, ela cuida da alimentação. E no caso da minha mãe, ela ainda cuida de verificar glicemia, o valor da glicemia,
ela cuida de verificar os batimentos cardíacos e da pressão se está muito baixa, muito alta. Ela automaticamente, ela está prestando um serviço diretamente para mim, filha. E é isso que você tem que perceber. Como que ela está cuidando da filha, do cliente final? Porque ela cuida tão bem da minha mãe. O que ela faz? Automaticamente, ela me tira uma preocupação. Eu tenho um coração tranquilo porque eu sei que a minha mãe está bem cuidada. E é sobre isso, amada, o seu bom trabalho. É dessa forma que você se preocupa tanto com a família quanto com o paciente. A partir do momento que a família tem confiança em você, que você faz massagem de conforto no idoso, que você evita feridas no idoso. Sim, se você cuida de um paciente acamado, você tem que trocar fralda em determinados horários, né? Eu fiz um post falando a respeito de trocar fraldas. Há uma necessidade de verificar a fralda a cada 2 horas. Quando você cuida de um paciente acamado, eu não estou falando para você trocar a fralda a cada 2 horas, mas você, principalmente quando você começou a cuidar do idoso, você precisa ir até lá, dar uma olhada nessa fralda. E se tiver necessidade de trocar, idosos, amada, com a fralda molhada, o índice de infecção é muito alta. Se você deixar o idoso lá com a fralda molhada, ele vai ter uma pele sensível, ele pode desenvolver uma ferida. E aí ele molha a cama, o quarto fica com um cheiro muito ruim. Entende? Aí a seguidora, sei lá, o povo da internet veio me jogar pedra, porque eu falei que precisa olhar a fralda a cada 2 horas. Há necessidade. Você começa a cuidar de uma paciente que tem a pele íntegra, bumbum íntegro, as costas, o cóccix. O cóccix é muito importante porque o cóccix tem um osso. E quando esse osso começa a pressionar no colchão, aquilo desenvolve uma ferida. E idoso acamado é muito difícil a cicatrização. Então, você precisa ter o bom hábito de olhar a fralda do idoso constantemente, até que você pegue o ritmo. Porque se aquela fralda estiver molhada, vai dar problema. Vem uma infecção urinária, vem úlcera de pressão. E aí, assim, olha só, e a gente tá falando que o cuidador que fatura R$4.000 todos os meses, ele faz isso. Porque você passa para a família, você transmite paz. Ai, eu tenho certeza que a Fran cuida bem da minha mãe. É isso, você tem que transmitir essa paz para a família. Sabe, é desconfortável demais. Quando você chega para fazer uma visita, você encontra uma cama molhada. Você encontra até a camisola da idosa molhada. E aí, como a família
não tem segurança, a família coloca aquele plástico aquece a cama, fica aquele barulho de plástico que incomoda. Por quê? Porque a família não tem segurança que a cuidadora vai realizar essa troca. Olha só, eu tô mostrando para você coisas que você tem que colocar no seu dia a dia, no seu hábito de cuidado, que vai elevar o seu salário. E é claro, é maravilhoso ter salário alto, todo mundo quer. Mas, amada, pensa na tranquilidade que você tem de ir embora para sua casa descansar, tendo a consciência tranquila que você fez a troca do seu paciente, que você deixou o ambiente arrumado. Eu percebo, eu aqui, eu sou sincera com vocês, eu não tô aqui para alisar o ego de ninguém, tá? Eu tenho certeza que se eu passar para vocês conhecimento e vocês colocarem em prática, vocês vão chegar lá. Então, assim, eu percebo que fica muito esse papinho de não é empregada, é cuidadora, sabe? Amada, vai lá e faz o seu trabalho. Não se ofenda de deixar o banheiro do seu idoso arrumado. Isso vai deixar o coração da família feliz. Eu nunca falei aqui no Insta, nunca falei que vocês devem fazer faxina no banheiro. Mas eu falo de deixar o banheiro arrumado. Quando você troca a fralda do paciente, tenha o hábito de pôr numa sacolinha, amarrar e tirar do banheiro, levar para a área de serviço. Porque aquela fralda, ela cheira e ela não cheira bacana. Vocês percebem que é isso? E olha, eu gerencio uma baita de uma empresa. Eu gerencio, gente, eu sei o que as famílias falam. Eu escuto aquilo que as famílias falam. Que a cuidadora terminou o plantão e a fralda ficou lá no banheiro. Que a cama do pai estava molhada. Que achou comprimidos no chão do quarto. Eu gerencio uma empresa, eu converso direto com as famílias. E eu ouço isso. E muitas vezes eu vou lá, tento corrigir. E aí o que a família faz? A família deixa lá o cenário e me chama para eu ir lá ver. Fala, olha, vem aqui ver como está. Então, é sobre isso. Vocês entendem? Aí é difícil demais você separar a cuidadora da empregada. Agora, vamos montar um cenário correto? Vamos montar um cenário de uma cuidadora que fatura. Vou pôr aqui, ó, vamos supor que você trabalha 10 dias no mês. Trabalhando 10 dias no mês, você deve estar faturando aí uns 2 e pouquinho, tá? Vamos falar, você trabalha 10 dias no mês, você fatura R$2.000. Vamos arredondar isso daí. Vamos arredondar. Você trabalha 10 dias por mês e fatura R$2.000. E você quer manter esse faturamento. Então, ó o nosso combinado. E aí, qual é o seu comportamento? Qual é o comportamento que vai te manter nesse valor?
o seu comportamento, o seu perfil de cuidadora. Você chegar, cumprimentar a família. Você precisa chegar e cumprimentar a família. Você precisa terminar o banho. Você precisa, ter um plano de cuidado. O teu plano de cuidado não é o da família. Olha só, eu entro no plantão às 8 horas da manhã, 9 horas eu faço tal coisa, 10 horas o banho, 11 horas medicação. Você precisa ter esse plano de cuidados, tá bom? Você precisa dar esse plano de cuidados para a família. E aí você trabalha lá seus 10 dias, fatura seus 2.000 por mês, e aí? Para você manter esse valor de 2.000 por mês, você precisa mostrar serviço. Como que você mostra serviço? Cuidando bem do seu idoso. Terminou de dar banho? Organiza o banheiro. Olha o que eu tô falando, meu bem. Organize o banheiro. Não estou falando faxine o banheiro. Organize o banheiro, tira a fralda suja. O lençol tá sujo, troca o lençol. O paciente tem dificuldade de deglutir? Alimente ele sentado. O que a família vai pensar de você? A família vai ver valor em você. A família vai confiar em você. É só isso. E a família não vai abrir mão de você. Você percebe isso? Isso é gigante. Isso é gigante. Sabe? Perceba que muitas vezes o paciente tem medo. O paciente tem medo de cair. O paciente tem medo de ficar sozinho. Então, é sobre isso, amada. É sobre isso que a gente sempre fala da profissão do futuro. E na profissão do futuro, você precisa saber que não é simplesmente um idoso. É o idoso, é a família, é o filho, são os netos, é um conjunto, que você realiza. E aí, é isso que eu vou ensinar para vocês, é claro, com mais detalhes, na jornada Cuidadores de Idosos, curso básico, nos dias 11, 13 e 15. 11, 13 e 15, tá? É online, é gratuito. Você precisa se inscrever. Você precisa se inscrever e eu te dou uma dica. Entra no grupo do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp você recebe todas as informações muito antes. No curso básico, que de básico não tem nada, no curso básico nós vamos te ensinar o que você pode fazer de correto. Oi, boa noite! No curso básico nós vamos te ensinar todos os fatores que você pode fazer para faturar R$4.000 todos os meses. E nós vamos te ensinar sobre isso, sobre como agradar o cliente. É essa fala de que, eu tô aqui, a minha responsabilidade é com o seu Joaquim, a família X. Não é assim. Eu alcancei a minha jornada e o meu método é esse quando eu passei a olhar para a família. Eu passei a me
a me preocupar, ou a mim, não sei mais, a me preocupar com a família. Sim, o desespero da família. Vou te chamar assim, só mais um pouquinho. E é justamente sobre isso, entendeu? Você precisa ter conhecimento e estudar sobre as fases das demências. Você precisa estudar com o paciente com AVC quais os cuidados que você precisa ter. Um paciente cardíaco, quais os cuidados? E você pode até abrir o seu leque, ampliar. Olha, Karina, eu não quero cuidar de idosos que têm um diagnóstico. Eu quero acompanhar os idosos em passeios, em viagens. É isso que eu quero. Então você pode escolher qualquer área nos cuidados com os idosos, mas você precisa entender que em qualquer área o seu cliente final é a família, o filho, a filha, os netos, a esposa. O seu cliente final pode ser a esposa, pode ser o marido. É algo muito comum de se ver, de 50% a 60% dos clientes. Por exemplo, meu marido sofreu um AVC, meu marido está desenvolvendo uma demência. E aí, você, cuidadora, vai estar nessa família. E aí você tem que ter o conhecimento para lidar com essas determinadas demências. Você precisa ter conhecimento e saber lidar com a família. Eu vou indicar para vocês lerem um livro no final. Eu vou indicar para vocês lerem um livro, tá? Olha, eu quero poder ser qualquer área, isso mesmo. Mas para isso você precisa estudar. E ao estudar, qual o nome dela? E ao estudar, Maria Costa, com conhecimento, Maria, você vai conseguir escolher em qual área você vai querer atuar. Porque você vai se adaptar melhor a determinadas áreas, entendeu? Você vai andar pelos caminhos dos cuidados. Sim, em qualquer área, cuidando de idosos com demência, idosos com acamados, o método em si é o mesmo. O método em si é o mesmo e vocês vão entender todo esse método no curso básico Cuidadoras de Idosos. Serão 3 aulas incríveis, 11, 13 e 15. Eu tenho uma equipe que, olha, que equipe é essa? A Bruna, a Natan, a Tati e assim, o objetivo, eu sempre falei para a equipe, quando eu iniciei na profissão Cuidadoras de Idosos, quando eu fui no meu primeiro trabalho de cuidadora, eu não tinha grana para nada, nada vezes nada. O dinheiro que eu tinha, ou eu pagava o ônibus, para vocês perceberem o quanto eu tinha pouco naquele dia, naquela madrugada. Eu saí de madrugada de casa que ainda estava escuro. E se eu pagasse o ônibus, eu não ia poder almoçar. E aí, naquela madrugadinha, eu pedi para descer pela frente para que eu pudesse comer alguma coisa.
E sim, eu fui trabalhar, eu trabalhei o dia inteiro. No outro dia eu também não tinha dinheiro e não tinha, até que um dia eu tive. Mas a minha chave mudou. A minha jornada começou a brilhar quando eu entendi o segredo. E o segredo eu compartilho com você agora. O segredo é: você não cuida só do idoso, você cuida da família. Você cuida da família quando você responde para o seu paciente com carinho, com educação, quando você não fica no telefone o dia inteiro, você presta atenção no idoso, você alimenta o idoso de forma correta. Quando o seu idoso ele tem um diagnóstico de Alzheimer e ele pergunta da filha, ele pergunta da esposa que morreu, você responde para ele com gentilidade, com educação, com empatia. Olha, cadê minha esposa? Você vai provocar um sofrimento nele? Ela morreu. Não, não responde assim não, amada. Responda com empatia. Daqui a pouco ela aparece aí. Responda com empatia. Entende? Entende isso? Então é isso, é sobre isso. Agora nós vamos chamar o Vitor. Vitor, como que eu posso te chamar? Eu acho que eu tenho que clicar na sua foto. O Natan vai acompanhar a nossa conversa. Natan tá sempre aqui na nossa retaguarda. E eu vou chamar o Vitor. Tô esperando um ok do Natan para que eu possa chamar o Vitor, para que a gente possa bater um papo, né? Enquanto o Natan não me autoriza, eu preciso falar para vocês que o link para você se inscrever no curso básico Cuidadoras de Idosos está sempre na nossa bio. E eu sempre estou deixando para vocês nos stories. Corre, porque tá chegando, né? 11, 13, 15. O Natan autorizou, então vamos lá, vamos conhecer o Vitor. Vamos lá, fixar. Vitor, eu te mandei o convite. Agora a gente só vai esperar. Que gostoso, né, gente? Oi, Vitor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Nos conte um pouquinho sobre você. Pronto, boa noite a todos. Eu me chamo Victor Oliveira, eu sou cuidador e fiz especialização de demência e Alzheimer. E eu trabalho aqui no Ceará, eu moro no Ceará e trabalho com paciente com demência frontotemporal há 6 anos. Eu assisto ele, é um paciente participativo, é um paciente proativo, ele deambula mais pouco, com auxílio. Recentemente ele teve um AVC leve, por conta das convulsões crônicas, né? E assim, ele é um paciente que tem um cuidado delicado, por exemplo, assim, na alimentação, na aferição de pressão. Uhum. Você cuida dele, Vitor, na residência ou em um ambiente hospitalar? Como que você cuida dele? Me parece que o sinal do Vitor não está muito bom, muito bacana. Olha só.
Eu acho, amadas, que o sinal do Vitor não está muito bacana, Olha, eu mas... cuido dele, Ah, eu cuido dele no home care, na residência. E hoje você eu tô aqui cuida... na residência dele, sabe? Aham, Aí, hoje pela noite eu já dei a alimentação dele, a janta, a medicação. É, durante a noite ele toma o valproato, que é para convulsão clônicas, né? uhum. Crises de convulsões. Ele toma o Combodart, que é para evitar hiperplasia prostática benigna. E ele toma o Alois Memantina, que é Uhum. para retardar o Alzheimer, para Sim, não dá uma agravar a estabilizada, doença. né? Isso, isso. Uhum. E no momento, Vitor, qual horário que você faz cuidando dele? Qual horário? Pronto, eu intercalo os horários, né? Pela manhã, antes das 8 horas, eu corto o mamão para ele com a banana, né? Que é Uhum. vitamina, cálcio e um copo d'água, né? E após eu dou a medicação dele, eu vou pro ato, que ele toma pela manhã e pela noite. Aí após o Uhum. banho, eu faço uma reabilitação nele, uma fisioterapia, né, dos membros inferiores, por conta da crise que ele teve, né, do AVC leve e da convulsão clônica. Aí eu mesmo faço a reabilitação dele na cadeira, né, Uhum. faço as massagens no membro inferior, Uhum. eu faço a aferição da pressão, da glicemia, saturação, batimentos cardíacos, e tudo isso engloba o autocuidado do idoso, né? E Isso. ele aceita a alimentação, né? Ele E aceita também a tá com uma medicação. mastigação boa, Tá, Vitor? a deglutição dele está excelente. Ai, Ele que não tem bom. problema de disfagia. Ai, que bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso, Ele aceita bem os cuidados? aceita, Ele aceita bem essa aceita, questão da alimentação? Você cuidando dele, ele aceita bem? aceita, ele é bem participativo. Ele não recusa medicações, a alimentação, a fisioterapia, a reabilitação. Ele não recusa, ele aceita normalmente. Ele é um paciente participativo e bem ativo. Que bom. Vitor, conta para nós. Como que você foi para a área de cuidador? Aonde que, pá, vou cuidar de idosos? Pronto, eu, eu segui essa área de cuidador de idoso através do meu pai, porque o meu pai ele teve uma crise renal, né? Ele bebia muito e ele ficou doente, acamado. Aí a família cuidou, eu cuidei dele, né? Eu tinha meus 18, 19 anos na época. Eu cuidei do meu Uhum. pai, né, na época. E assim, ele teve uma piora, né, na doença renal crônica e foi piorando, né, ao passar do tempo. Aí eu me vi nessa área, eu amei, me apaixonei por essa área. Aí até hoje eu trabalho há 10 anos como Aí cuidador de você idoso, né? começou a estudar, cuidava do Comecei a seu estudar pai, então foi isso, terminei o estudar. segundo grau, isso, fiz minha especialização de 2 anos de demência e Alzheimer e estou aqui até hoje cuidando de um paciente com demência frontotemporal e Alzheimer e já estou aqui há 6 anos com Ai, ele. que bacana. Isso. Vitor, vamos mostrar para as meninas, né? A minha luta é mostrar que quando elas têm conhecimento, elas não são vistas como empregada doméstica. Você concorda? Concordo. Por- Assim, vamos lá. nós que somos cuidadores profissionais desse ramo, dessa área, a gente tem que separar um cuidador profissional e cuidador formal, né? A gente nunca deve misturar cuidador com empregado doméstico. Por quê? Porque a gente está ali assistindo um paciente, ou seja, ele acamado, ou seja, ele um paciente que deambula, né? Está sobre a nossa responsabilidade, né? Uhum, Ali durante o plantão de 12 horas, 24 horas, né? Então, uhum. se você está ali fazendo os afazeres da casa, então, o que pode ocasionar no idoso? Uma fratura, né? Uma queda, né? Da mesma altura, o paciente ele pode se desorientar, o paciente
O paciente ele pode ter um TCE, um traumatismo craniano encefálico, o paciente pode fraturar uma clavícula, o húmero, Uhum. pode fraturar até mesmo o fêmur, a tíbia, a fíbula. Então, isso requer um autocuidado do profissional. Então, a gente tem que separar do profissional o empregado doméstico, né? Exatamente. O E meu é ponto de isso. vista. Não, e o seu ponto de vista está correto, porque se você misturar as tarefas, o seu paciente vai ficar sozinho e Isso, corre o risco de acontecer tudo isso que o Vitor acabou de relatar. O seu isso. paciente ele pode ter um impulso de levantar rápido, uma tontura, de repente cair Ou até e mesmo o paciente ele pode ter um delírio, né, aleatório, e você não está uhum, ali observando, assistindo o paciente que deambula, e de uma hora para outra o paciente ele cai, fratura o fêmur, né, fratura o crânio, bate a né, aí um traumatismo craniano cabeça. encefálico. Isso, Uhum. justamente. É, Então, porque é eu justamente isso que o Vitor está contando para nós, é a realidade. Muitas isso, vezes o paciente está sentado, tranquilo, de repente ele pode ter uma alucinação, ele pode um achar que alguém delírio, está chamando ele e ele isso, tem o impulso de levantar. Por isso que é isso. importante que você esteja ali com ele. Isso, porque assim, ó, doutora Karina, no meu ponto de vista, um paciente com demência frontotemporal, ele vai apresentar várias cognições aleatórias. Um paciente com Alzheimer já tem totalmente outra cognição aleatória diferenciada. Então, pacientes que apresentam uma demência ou um Alzheimer, ele tem uma incapacidade de elaborar estratégias, o paciente com demência, ele tem uma falta de memória recente, o paciente, ele fica desorientado, há uma dislogia, que é uma dificuldade de dialogar, uma dificuldade de interpretar o que você está falando, uma prosopagnosia. O que é uma prosopagnosia? É pacientes que não reconhecem rostos, Uhum. face, pessoas, objeto. Pacientes assim são pacientes delicados, então requer um autocuidado do profissional que está assistindo o paciente, E é do meu ponto de vista. justamente isso que eu falo para as cuidadoras, que elas tenham calma, porque pode acontecer em um momento de supetão, de Isso, repente, o paciente não te reconhecer, ele achar que você é uma pessoa estranha, que está invadindo a casa isso, dele por conta da demência, pronto, o pronto, a doutora paciente chegou, ele deixa de te reconhecer. pronto, a doutora Karen chegou no ponto que eu queria chegar. É a síndrome do pôr do sol. Tem tudo a ver com o que a doutora falou. Então, paciente com síndrome do pôr do sol, o que é uma síndrome do pôr do sol? O paciente, ele não reconhece o ambiente, ele não sabe que hora ele não reconhece que mês é, que dia é. Então, ele vai se sentir ali inseguro. Então, o que é que pode ocasionar no paciente que apresenta uma síndrome do pôr do sol? Irritabilidade, inquietação, né? Ele vai se sentir assim, desconfiado do profissional, então uma passividade. Então, isso ele vai se sentir assim, acuado, né? Então, a Acuado, gente que é profissional, exatamente isso. isso, a gente que é um profissional dessa área que está assistindo ou assistido, a gente tem que reconhecer o paciente de um todo. É a segurança do paciente, no meu ponto de E, vista, e, né? e, e vocês percebem como o conhecimento ele vira o jogo? Se Isso, você sabe que o seu paciente com determinada demência, que ao cair da tarde, que a noite vai se aproximando, ele vai ficar estressado, vai ficar agitado. Eu sempre falo para vocês, comecem a acender as luzes, comecem a fechar as cortinas, deixe o ambiente bem iluminado, bem agradável, converse mais suave com ele. Evite agitação, muita gente falando, evite isso. isso.
É na hora de, com toda a educação, pedir para que a visita, né, se conduza à casa, Isso, televisão muito alta. Sabe, Vitor, eu sempre falo para as meninas que nesse horário não coloquem naqueles jornais sensacionalistas, sabe, que é bem esse horário, 5h30 às isso. 6 horas. É porque vai Transmita deixar o para paciente o mais idoso boas irritado. notícias. Isso, vai deixar o paciente ele mais irritado, mais confuso, mais estressado. Então, isso vai, o quê? Vai alterar a cognição do paciente, vai devastar a imparcialidade do paciente. O paciente vai ficar muito agitado, vai ficar muito inquieto, sabe, uma confusão mental, delírio, e pode até acarretar em quedas, fraturas, né? Então, a gente tem que evitar tudo isso, né? Tudo Isso. E isso. aí, eu sempre falo para vocês, um ambiente mais calmo. Se o seu paciente já está agitado, não adianta você entrar com a medicação. Cuidador, ele cuida do ambiente. Ele não Isso, espera a agitação chegar. Ele isso. evita essa agitação, já conduz o paciente para a janta. Quando você pensar que não, se o paciente está calmo, está dormindo, mas eu Isso. acho que isso depende muito de quem está cuidando, né, Vitor? Isso, eu acho assim também, doutor, ó, que musicoterapia é muito bom para paciente com demência, Alzheimer, né? Relaxa a autoestima do paciente, relaxa a alma do paciente, né? Relaxa a cognição do paciente. Então, isso tudo abrange no autocuidado e segurança do paciente, né? Então, assim, você dá uma fruta ao paciente, também relaxa o paciente. Não dá a mesma fruta, você sempre abordar o paciente com alimentação diferenciada, né? Um Uhum, mamão, uma banana, né? Sempre uma uhum, fruta que vai deixar o paciente mais calmo e ofertar bastante água ao paciente, já para sim. evitar uma infecção urinária, que também deixa o paciente desorientado, agitado e É. inquieto. Né? E Eu acho assim que quantas vezes você percebe o seu paciente agitado? Ah, de isso, repente ele está agitado, rebaixou o nível de consciência, isso, e quando o médico vai investigar, o que está causando tudo isso é uma infecção urinária, urinária, é o isso, paciente que de repente a fralda não foi trocada corretamente, uma higiene corretamente, esse justamente. paciente não está hidratado Do, corretamente, e aí a pronto. infecção urinária É, eleva a agitação do doutora paciente. Karina, Oi? isso. E outra coisa, em questão de infecção urinária, de urese, urina, e outra coisa, uma observação, paciente acamado com síndrome da imobilização requer também um autocuidado, tipo, evitar úlcera por pressão na região sacral, é muito importante, na cartilagem da orelha, na região omoplata, né, Nos, aqui no calcanhar. no, isso, no calcanhar, tendão de Aquiles, Uhum. tudo isso vem também de fezes e urina. Então, requer um autocuidado, um banho, né? Requer um banho bem dado. Então, sempre usar óleo de girassol ou óleo Dersane. É muito bom para hidratar a pele do paciente, Isso. né? Um Porque assim, banho, e eu evita sempre falo, chama alguém da família, se você não isso, consegue fazer sozinha, é, mesmo que o seu paciente seja acamado, pelo menos isso, 1 ou 2 vezes na semana, leva ele até o chuveiro. Puxa, que isso. coisa Olha, gostosa. e outra coisa, ali a esposa do meu paciente. E outra coisa, doutor, olha, evitar também uma eritrodermia local nas proeminências ósseas do paciente, né? Uma vermelhidão local. Então, isso requer um cuidado, uma limpeza, uma asepsia local do paciente, né? Então, sempre Ô, deixar o Vitor, paciente agora, se a limpo. pessoa está focada em todos esses cuidados que nós relatamos só um pouquinho, ela tem tempo de fazer faxina na casa? Não. Não porque vai deixar a desejar
os cuidados do paciente, né? Então, você vai deixar Pronto. um cuidado importante do paciente e vai fazer os afazeres da casa. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai dar uma contaminação cruzada no paciente. Exatamente. Ô, Vitor, e o seu rendimento? É algo que satisfaz a sua vida? Olha, eu O seu amo minha faturamento? profissão. Eu amo minha profissão, eu faço tudo por amor. Minha profissão, eu cuido E, por amor, porque eu amo a profissão. tá, mas para a gente passar a mensagem para as meninas se aplicarem, o salário vale a pena? É, assim, doutora, depende de cada patrão, né, de cada residência. Assim, requer também assim um acordo entre os patrões, né? Porque o meu salário é um, aí o salário de outra profissional é outro. Então, assim, não tem aquela hierarquia de salários, porque são salários aleatórios. Tá entendendo, doutora? Aham. Sim, sim. Mas assim, te cobre a sua necessidade? Sim, Ah, sim, porque gente, eles me contrataram para cuidar só do paciente. Os afazeres da casa já é outro exatamente. profissional. Isso. Então, assim, ó, o que eu perguntei é para levar de exemplo para vocês. Ele está fazendo o que ele gosta, o que ele ama, e vocês perceberam o tanto de conhecimento que ele tem, a técnica que ele consegue aplicar, e por consequência, o salário dele é algo que cobre a necessidade dele. Isso. Assim, eu acho assim, né? Porque assim, cada profissional tem que valorizar a sua profissão e não misturar uma profissão com a outra. Eu acho assim, Exatamente. se você entrou no home care, entrou numa residência com salário X, então você tem que valorizar o seu trabalho e valorizar o seu potencial, a sua compostura e a sua ética, né? A gente não devemos misturar uma coisa com a outra, É né? isso Então você já aí. entra sabendo na residência, você já faz o acordo com o patrão, né? Sabendo que vai cuidar só do paciente, né? Só do paciente, Exatamente. E, exclusivamente do paciente. uhum. A minha mãe entrou, ai, minha mãe é linda. É, olha só, gente, então é exatamente isso. Você apresentar um trabalho, você tem o seu plano de cuidado, e aí o que você vai receber vai condizer com o acordo que você fez com a família. Isso. Isso, entendeu? Assim, isso, assim, você não pode deixar o paciente a desejar para fazer os afazeres da casa. Assim, não é correto. Isso. Se ele Não, não é contratou para ser um correto. profissional para cuidar do paciente, você vai fazer só o cuidado do paciente. Então, isso chama-se segurança do paciente. Tipo, você Exatamente está lá isso. cuidando, tipo, doutora, você está lá cuidando da casa. Você deixa o paciente lá. Tipo, vou dar um exemplo, paciente acamado. Aí você vai fazer os afazeres da casa. Se o paciente tiver um infarto ou um AVC, como é que você vai ver se o paciente está passando mal, está precisando de um cuidado? Não vai saber, porque você está Exatamente fazendo os afazeres isso. da casa. Então, a família tem que contratar uma pessoa própria para fazer os afazeres da casa e o profissional contratado pelo patrão tem que fazer o cuidado do paciente e relatar Exatamente isso. tudo. Fazer uma anamnese do paciente, um relatório do paciente e relatar tudo para a família. Você não pode só deixar lá, o paciente vai ficar aí, eu vou lavar um banheiro, eu vou fazer uma Não, comida. Não, se não. recuse. Porque É as só coisas, né, o Vitor, as paciente, coisas exclusivamente o acontecem paciente. em uma fração de segundos, né? Então você Isso, precisa ter essa consciência isso. de cuidar bem do idoso, Exclusivamente executar do ali idoso. tarefas, se Isso. posicionar e realmente cuidar do Só do idoso. idoso. Justamente. Exatamente. Então, é você que vai aferir a pressão do paciente, é você que vai aferir a glicemia, a DX do paciente, é você que vai aferir lá os batimentos cardíacos do paciente, a saturação do paciente. Como é que você vai saber se o paciente tem uma hipóxia, uma hipoxemia naquele momento, uma falta de oxigênio? Se o paciente tiver numa bala de O2,
precisando de você, você tá na cozinha fazendo os afazeres da casa, a comida, lavando o banheiro, lavando o cachorro, lavando isso e aquilo. Não tem Não, nada a ver uma não, coisa com não a outra. é A gente estudou o paciente, a anatomia do paciente. isso Só. mesmo. Só a Esse, anatomia do esse é o paciente. recado, amada, que nós queremos deixar para vocês. E que Isso. vocês, na hora que vocês vão conversar com a família, que vocês se posicionem dessa forma. Tenham conhecimento para cuidar do idoso, tá? Precisa, não tem Isso. como você iniciar cuidados com idosos sem ter conhecimento, isso não é bacana, tá? E realmente executar, entregar aquilo que você foi contratada. E no meio Justamente. do caminho, se a família te questionar para você fazer isso, aquilo, por favor, se posicione que no momento você está ali para cuidar do idoso. E foi um Isso. prazer enorme falar Prazer contigo, foi meu, Vitor. agradeço. Olha, eu queria deixar aqui. Parabéns, tá todo mundo Eu, aqui, ó. Gostei, Vitor. Parabéns, tá obrigada. todo mundo aqui te Olha, eu, elogiando. obrigada. Olha, eu queria parabenizar a doutora, todos os profissionais que estão assistindo essa live. Então, eu quero deixar um recadinho para todos nós. Vamos valorizar a nossa profissão, viu? Porque a nossa profissão é nota 10. As famílias precisam da gente, viu? Então, a gente é uma corrente. É todo mundo unido, porque os Todo mundo. pacientes eles precisam do nosso cuidado, viu? Então, Exatamente. se recuse fazer os afazeres de casa, na residência do paciente. Cuide somente do seu assistido, porque o seu assistido precisa do seu autocuidado. Então, é segurança do paciente, em primeiro Isso lugar. mesmo. Então, Isso todos nós mesmo. somos de parabéns, viu? Obrigada, De Vitor. Muito nada. obrigada. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Se sinta à vontade para se inscrever e estar com a gente nos dias 11, 13, 15. É online, é gratuito e você vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Pronto. Eu agradeço a todos, viu? Deus abençoe. Quem quiser me seguir aí, sinta-se à vontade, viu? E obrigado por essa oportunidade. Espero que venha mais live, né? Viu? Eu Uhum. estou à disposição. Tá bom, Viu? Vitor. Até Obrigada. nada. Agora eu vou pedir para a equipe. Natan, você pode me ajudar a desconectar o Vitor? Você sabe fazer isso? Eu não sei. Aê, eu aprendi, gente. Olha, tô aprendendo. Obrigada, Natan. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Amadas, olha só. Foi assim, uma live maravilhosa. Amei conversar com o Vitor. Vocês perceberam que o que muda o jogo de vocês como cuidadores de idosos, cuidadoras, é realmente o conhecimento, né? É estudar. Hashtag cuidadora não empregada. E eu acho que é isso. O tempo está passando, né? Nos dias 11, 13 e 15, nós aguardamos vocês no curso básico Cuidadores de Idosos, online, gratuito, não vai pagar nada. Mas quando você se inscrever, faça a sua inscrição e entre para o grupo
do WhatsApp. É importante que você entre, porque lá nós conseguimos conversar mais rapidamente, mais facilmente. E é isso. Agora eu vou perguntar. Gente, eu falo muito do Natan aqui. Natan, eu estou esquecendo de alguma coisa? Oi, Olivia! Olivia, você viu o Vitor? Ângela chegando agora. Todo mundo chegando, Raquel. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que o conhecimento vai elevar os salários de vocês. O conhecimento vai mostrar para vocês que é tudo diferente. Cuidar de idoso não é cuidar da família, não é cuidar da casa. Cuidar de idoso é cuidar do idoso e cuidar da família por consequência, tá bom? Alessandra, a live vai ficar gravada e eu espero que vocês assistam, tá bom? Uma boa noite todo mundo que está chegando agora. Não se esqueça que o link vai estar na bio. Uma boa noite para vocês. Muito, muito, muito boa noite. E até logo. Amanhã, até logo nada. Amanhã, às 8h30. Conhecimento é tudo de bom. A única coisa que ninguém tira de você. Ó, pega esse recado aqui da Olivia para vocês, tá bom? Boa noite, Vitor. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, amados. Até mais.